Sejam todos bem-vindos, tá? Então, a primeira live da primeira terça-feira, a gente combinou de falar sobre os elementais, lembram? E hoje a gente vai falar sobre os elementais da Terra. E aí, o que será que a gente pode extrair de conhecimentos? O que a gente pode extrair aí de ensinamentos dos elementais da Terra? Bom, primeiro que eu quero que você saiba, tá? A gama de elementais da Terra que estão disponíveis pra gente, tá? Vamos lá. Gnomos, gnominas, duendes, duendinas, anões, trolles ou trolls. Olha só, gente, dríades, que já estão mais ligados a arbustos, árvores. A gente vai falar um pouco de cada um desses elementais, tá bom? E também, pasmem, faunos são elementais de terra. E aqui no Brasil a gente tem um elemental famoso também na nossa mitologia. Quem é? Será que alguém sabe? Vou deixar um pouquinho em suspense para ver se alguém me responde enquanto eu vou falando boa noite aqui. Olha, no Instagram, Jucoin, 87 Yoga, Isa CRM, Maria João Pataca, Salime Salada, Lucas Inwild. Aqui, deixa eu dar uma acenadinha para vocês, Karina Cooper. E aqui, olha, no YouTube a gente tem a Giovana Begali, Maria de Jesus Ramos, Vieira Reibel, minha aluna, minha querida aluna, Iramá Luz Leite, Jasmin Santos, Scorpion Queen, Devimar, sejam todos bem-vindos à nossa live hoje, tá? Onde nós vamos falar amplamente dos elementais da Terra. Então, aqui, vi que no mês de abril é bom ouvir músicas com flautas celtas para atrair os elfos. Quem fala é a Isa Denice. Então, pois é, não sei dessa associação do mês de abril com flautas, mas os faunos, né, eles são elementais da floresta. E a floresta, árvores, exatamente, tem essa ligação com os elementais da terra, tá? Então, só pra gente entender, gnomos e gnominas estão ligados às raízes, tá? Esse é o lugar onde eles ficam mais. Os gnomos, gente, eles são, sabe aqueles anõezinhos dos 7 anões da Branca de Neve? São aqueles anõezinhos perfeitinhos, carinha humana, chapeuzinho vermelho, fofinhos, tá? Os anões também são como os gnomos. Eles são para dentro da terra, então, né? Ficam nas raízes, ficam em cavernas, cuidam de minérios, cuidam da produção das raízes, da fase das raízes e sementes e brotar sementes na natureza. Agora, os duendes, eles já são mais verdinhos, eles têm aquelas carinhas de gêniozinhos assim, nariz grandões. Os duendes, eles já cuidam, por exemplo, de uma parte mais do caule, do tronco, das hastes das plantas, entendem? E quanto mais a gente vai chegando nos frutos, a gente também vai ter classes de gnomos ou flores cuidando dali. E aí começa a misturar um pouquinho os elementais, né? Por exemplo, numa flor, quem fez a estrutura da flor foram os gnomos, mas quem ajuda na polinização, no perfume, são elfos, ou sílfides, ou fadas, tá? Mas hoje a gente está falando dos elementais da terra, vamos então ter o foco neles, tá bom? E aí, gente, os anões, eles também são elementais. Se vocês viram o Senhor dos Anéis, aquela série, vocês com certeza viram lá esse elemental. Então, eles realmente têm um trabalho subterrâneo, dentro da terra, e eles vão cuidar de minérios, de metais, entendeu? Por isso que a gente vê muitas lendas, muitas alegorias
dos duendes, desses anões tirando metais das cavernas, entende? Das minas. Eles realmente têm esse trabalho subterrâneo, os anões, tá? Agora, existe um tipo de elemental mais profundo, que são os trolls, ou trolls. Eles têm uma função bem interessante como elemental da Terra, de carregar o karma da humanidade, transmutar o karma da humanidade, e algumas vezes eles explodem esses karmas ou esses traumas. Olha que interessante, porém a gente está falando de uma energia elemental, que não é nem boa e nem ruim. Então lembram-se que a gente falava que para entrar em contato com os elementais você precisa prestar atenção na sua vibração, porque senão você entra com uma vibração baixa, acaba acionando um elemental de baixa vibração também, e os elementais eles têm uma resposta muito pura, tipo como as crianças. Se ele não vai bem com uma coisa, ou se realmente você acionou um elemental não muito confiável, você pode receber trollagens. Por que vocês acham que tem essas gírias, gente? Os trolls, né? Assim, todos os elementais têm essa característica de gênio. O que eu quero dizer gênio? Nem é bom e nem é ruim. Você tem que ter consciência que você está entrando em contato ali com ele. E do que você pode vir a contatar. Então, é sempre muito bom você ter em mente o que você quer quando você aciona o reino elemental. O que você efetivamente quer? Você está querendo atrair um elemental para uma magia específica, para um trabalho específico? Não pode ser aleatório só por curiosidade, porque senão você pode receber uma trollagem. Esse elemental da Terra, ele é famoso por ser travesso. Quantas vezes a gente já não ouviu falar: os duendes esconderam a minha chave, os duendes escondem as coisas. Realmente, duendes e gnomos, eles podem inclusive viver em ambientes urbanos, eles podem gostar de um ambiente de uma casa, para vocês verem que não é necessário uma floresta, um jardim. Eles podem gostar de uma casa, das pessoas de uma casa, ou já morarem naquela casa e já morarem naquele lugar e não gostarem dos moradores da casa, entendeu? Então é um acordo elemental quando as coisas começam a assumir demais, não quando acontece uma vez ou outra, porque a gente também esquece as coisas, né? Mas quando numa casa tudo estrala demais, faz muito barulho, você às vezes vê vultos, não vultos grandes, vultos pequenininhos por baixo das coisas, tipo ratinhos. Pode ser uma casa com elementais descontrolados ou insatisfeitos com a sua presença. Nessas situações, os celtas, os antigos, né, eles realmente ofereciam coisas, alimentos a esses doentes para eles se acalmarem, numa forma de um acordo, não é? Para que eles conseguissem viver na mesma casa em dimensões diferentes. Os gnomos, duendes, os elementais não existem na mesma dimensão que nós. Eles realmente estão numa dimensão um pouquinho acima. Nós estamos na terceira, eles estão na quarta dimensão, mais ou menos. Não que não possam haver elementais que vibram até mais alto, tá? Mas eles estão então da quarta dimensão para cima. Então, não existe aquela famosa história de oferecer uma maçã para o elemental? Exatamente por isso. É um tipo de acordo que se pode fazer com esse tipo de energia, tá? Agora, a gente muitas vezes tem uma ideia dos elementais como se eles fossem uma coisa assim muito fantasiosa da Disney, né? Aquela carinha bonitinha, humanizado, meio com a cara humana. Eu até acredito que existe esse tipo de elemental, mas na minha concepção, no meu sentir, eles são energia, tá? Então eu já vi muito mais elementais da Terra, inclusive também, como forminhas de energia,
muitos elementais da Terra, daqui a pouco eu vou falar onde eles estão, aí vocês vão ficar chocados. Eles também podem aparecer como espécies de serpentinhas ou dragõezinhos. Aí não tem nada a ver com esse homenzinho. Então você tem que estar com a cabeça aberta quando você vai pedir ajuda dos elementais, porque nem sempre o elemental que vai responder você vai ter essa forminha, e aí você vai ficar esperando uma coisa aqui, de repente chega uma coisa melhor ainda, uma manifestação mais pura, mais divina, não tão nesse formato humano que a gente aprendeu a achar, e aí perde a experiência mágica por causa disso, tá? Uma coisa importante lembrar: quando a gente fala que o gnomo ou o duende é parecido com o ser humano, é como se as pessoas que viram esses elementais estivessem passando pelos filtros humanos para descrever uma coisa da energia. É natural que tudo que a gente acha muito desconhecido, a gente queira reverter naquilo que parece com a gente mesmo. A gente não fez isso até com Deus, gente? Deus é um velhinho no céu com um cajado, né? Tipo assim, que nem um ser humano. Não, de repente Deus é algo muito mais expansivo, é o invisível, é o universo inteiro, não tem uma forma definida. Então, se abram para conhecer de verdade os elementais, além dessa formazinha que foi desenhada nos livros, que foi contada pra gente, porque pode ser que a sua experiência não seja pautada nessa visão tão perfeita da cópia do ser humano. Entendam isso, que isso vai facilitar bastante as coisas. Eu cheguei em outras lives a contar para vocês que quando a gente quer ver o mundo elemental, contatar, assim, realmente tentar no sentido visual perceber o mundo elemental, fica mais fácil se você desfocar a visão. Não sei se eu tô meio vesga agora, tá? Mas assim, tipo, ó, eu não tô enxergando nada com um foco. Nessa situação desfocada, eu consigo ver por aqui e por ali o mundo da energia. Experimentem fazer isso, por exemplo, numa floresta, para tentar contatar. Aí você foca: quero contatar o elemental da raiz dessa árvore, ou do tronco dessa árvore. Quando você fala assim, quero contatar o elemental, ou duende, ou gnomo, fica muito amplo também. Quero contatar o elemental que fez essa flor. Então tenha um foco mais direcionado para facilitar para você esses acessos. Então, nessa visão mais desfocada, pode ser que você enxergue o povo pequeno, os seres encantados com mais facilidade, tá bom? Boa noite, Samei Zohar, Walter, Amora, Witiliza, Mônica Guedes, Tânia Dantas, Iramá Luz Leite. A Iramá está dizendo que hoje ela trabalhou com a Terra, sempre nesse movimento, que ela agradece esse movimento de luz. Uma grande confirmação, né? E a gente vem e fala desse elemento novamente. O Walter, ele disse: uma dúvida, uma oferenda de frutas e vela consegue agradar e acalmar os elementais da Terra? Sim. Os elementais, vou te falar o que eles gostam. Eles gostam de docinhos, mel, sementinhas, frutinhas. Pode agradar esses elementais da Terra. Depende também do que você quer contatar, né? Nesse sentido aí, do elemental tá perturbando o ambiente que você tá, fazendo as coisas sumir, estralar, meio que assombrando, trolando a sua casa, entendeu? Você pode fazer essa oferenda. Mas, gente, a gente pode contatar os elementais para inúmeras finalidades. E é isso que eu quero também falar com vocês. Ó, então, nozes, sementes, frutinhas, raizinhas, docinhos, mel. Isso vai, de uma forma geral, agradar esse elemental. Mas olha só, gente, o que esses elementais fazem? O que eles trazem pra gente de interessante, de importante? O que esse reino elemental da Terra pode nos beneficiar? Ele pode nos ajudar com humildade, equilíbrio, praticidade. Então, estou muito desorganizado, estou adiando as coisas, estou muito, sei lá, até depressivo, sabe? Quando a gente está meio depressivo, a gente está meio esparramado, assim, como se não tivesse limites e não consegue colocar nada para realmente fazer. Esse elemental traz muita praticidade para a gente, senso de organização, estrutura, capacidade de materialização, manifestação,
realização, dar forma a alguma coisa. Esse elemental da terra, todos eles, tá? Trazem sorte, nutrição, proteção, sabedoria, criatividade, fertilidade, desenvolvimento, segurança, firmeza. Então, tá aí no momento inseguro, não sabe como se firmar, não sabe como se aterrar, contata esse elemental. Começa a trabalhar com ele porque as coisas vão ficar mais firmes. A segurança vai começar a brotar para você outra vez. A Samei disse que tem uma maçã no altar dela já há mais de 30 dias e ela está cheirosa e linda do lado de um gnomo que ela tem. É muito interessante trabalhar com esses elementais, né? Porque, gente, uma vez eu falei isso numa live também, eles também podem, de repente, achar engraçado você oferecer para eles o que eles fazem, né? Tipo, porque quem faz a cenoura, a maçã, o alface que você come, todos os alimentos que a gente come foram os duendes e os gnomos. Eles fizeram isso, os elementais da terra. Então, assim, quando você oferece para ele uma coisa que ele fez, ele fala, oi. Mas eles são sempre amistosos e recebem mais, na verdade, o carinho, sabe? O carinho. Então, aí o que acontece? Ele não vai comer a sua maçã ou consumir sua maçã, ele vai preservar a sua maçã, ele vai trabalhar com ela, gerando mais vida ainda, porque na verdade ele é o rei dessa maçã. Dá pra entender isso, gente? Por isso que eu te falo, gente, o ser humano ele tenta humanizar tudo, ele tenta passar pelo filtro, tudo é como a minha vida. E tipo, né? De repente o elemental vai morrer de rir se você tá oferecendo uma maçã para ele, mas riso é o alimento talvez que ele precisasse, entendeu? Então, por isso que às vezes ele muitas vezes se agrada de toda e qualquer oferenda que a gente faz, tentativa de contato que a gente faz. O Lúcio Weber, ele disse assim, buguei, eu achava os elementais que eles eram o povo louco, independente, camponês do mato que vivia longe dos 3 outros reinos dos elementos. Mentira minha, eu acho tudo isso agora. Depois ele falou, me arrepiei todo quando imaginei isso, gratidão. Ai, ai. Gente, olha só. Aonde mais a gente pode achar os elementais? Então, falei aqui que nos alimentos, né? Todo dia a gente está contatando os elementais. Será que vocês estão prestando atenção nesse elemental da terra tão fundamental? Nutridor, vai fortalecer seu corpo, ele vai trazer sais minerais, vai trazer tanta riqueza para dentro do seu corpo, para o seu sangue, tá? Agora, o seu próprio corpo tem elementais. A estrutura da árvore não tem elementais nas raízes, no tronco, nos galhos, nos frutos, diferentes, elementais diferentes. Então, uma obra da natureza tem uma combinação de vários elementais ali. O seu corpo é a parte mais material que você tem. Também é feita pelos elementais. Cada conjunto de órgãos tem o seu elemental, entendeu? Por exemplo, tem órgãos que têm mais ligação com a água. Então vai ter uma mistura de elemental da terra com elemental da água. Tipo os rins, tipo a bexiga, entendeu? E mistura com o elemental do ar, os pulmões, certo? E assim vai cada conjunto de órgãos. Mas os nossos ossos têm elementais, as nossas vísceras, glândulas, então músculos. Então todo o nosso corpo tem elemental da terra. Aí fica aquela questão, que muita gente me pergunta, por que contatar o elemental da terra? Ou como contatar o elemental da terra? Você vê ele o dia inteiro, você tá com ele. Ele está trabalhando aqui, ó, no seu corpo, mas você não presta atenção nisso. A sensibilidade que você tem para olhar isso, para enxergar esse sagrado, que existem forças da natureza colaborando para a sua vida, colaborando para o seu corpo funcionar sem que você tenha que pensar.
Você não fica pensando, bate aí coração, tenho que dar o próximo suspiro agora. Tem uma energia inteligente, altamente desenvolvida. Se isso não for Deus, não sei o que é. Então, pequenas expressões criativas de Deus, os elementais da Terra, que estamos falando nessa live, estão criando dentro de você, criando a sua saúde. Você perdeu a sua saúde em algum conjunto de órgãos, em alguma parte do seu corpo? Você pode falar com o elemental da terra do seu corpo. E daqui, lá no final da live, eu vou falar como a gente pode contatar e para quê. E como chamar algumas magias de elementais, mas é importante você ver que os elementais não estão tão longe assim. Então, quando eu falo como contatar os elementais, estou parecendo um cego num mundo cheio de magia. Eu que não vejo isso. Não estou vendo, porque a magia está acontecendo aqui, ó, dentro de você o tempo todo. Entendeu? Tem uma conexão, uma energia inteligente colaborando para a sua vida. Perceba, preste atenção, entendeu? Então, sabe, também ouço muitas pessoas falarem que o mundo elemental se separou do mundo humano. Não foi, foi o mundo humano que se separou do elemental. Quando perdeu o sagrado e quando ficou com valores muito superficiais, né? Que é só sobreviver, só trabalhar, enfim, essa massificação dos interesses de o que é uma vida, né? Da profundidade da nossa vida, fez com que a raça humana de verdade caísse na vibração, porque o mundo elemental continua aqui, ó. Então, se a raça humana caiu, ó, ela foi para outro lugar e se separou do mundo elemental, se separou com a sua própria densidade. Todo o trabalho que a gente fala, vamos vibrar na quinta dimensão, vamos entrar na quinta dimensão, é para ver se a gente volta de novo, a recuperar esse mundo mágico que sempre foi nosso. Entendeu? Os elementais sempre estiveram com a gente e estão com a gente agora mesmo, nesse exato instante, sem nenhuma separação, nenhuma. A gente valorizar e enxergar isso ou não. Depende então de você que está aqui me ouvindo, tá? Então, olha só, responsável pela produção de alimentos, pelo manter nosso corpo, pela beleza da natureza, eles também nos ajudam para consolidar metas, ter foco, ter objetivo. Os elementais da terra são protetores da natureza, zelosos da natureza. E eles não são energias nem boas e nem más, e às vezes eles se vingam, sim, do ser humano, ou sei lá, de alguma ação humana que destruiu, provocando deslizamentos de terra, terremotos, tá? Ó, olha o que mais que eles podem fazer. Desertos, a terra fica empobrecida e nada nasce ali. Pântanos, entendeu? Agreste, que é uma terra seca e árida também, tá? No sentido do nosso corpo, ele desequilibrado, a gente perde a saúde, perde o equilíbrio, pode entrar em depressão com a falta desse elemento, entra em desorganização, insegurança, tem muita dificuldade de ficar no aqui e agora, sai voando com as suas ideias, entendeu? Tem dificuldade de manifestação e falta de dinheiro. Então, alguma dessas carências está acontecendo com você? Perda de saúde, perda de dinheiro, insegurança, desorganização, dificuldade de ficar no aqui e agora, dificuldade de materializar, de manifestar seus sonhos, suas ideias, tá faltando elemental terra na sua vida. Então, você vai precisar trabalhar com ele, chamar ele, fazer alguma das magias de terra que eu vou falar daqui a pouquinho para você, tá bom? E o elemental terra, ele realmente está aqui para nos ensinar que as coisas podem ser recicladas através da terra e sustentadas através da terra. Recicladas por quê? Quando uma pessoa morre, por exemplo, ela é enterrada, certo?
Nisso que a pessoa é enterrada, o que vai acontecer? O corpo dela vai passar por uma grande transmutação, uma grande transformação, vai se dissolver e vai se transformar em terra. Então, tudo que você entrega para a terra, ela vai reciclar, ela vai pôr para andar aquilo ali e vai transformar numa outra coisa, entendeu? Então, as coisas são recicladas pelo planeta Terra ou pelo elemento Terra. Mas elas também são sustentadas. Quando você planta um sonho ou planta uma semente de uma planta, ela vai dar sustentação para o crescimento desse sonho, sustentação para o crescimento dessa semente também, tá? Pessoal, vocês que estão aqui no YouTube, se vocês estão sentindo muita instabilidade, então venham pro Instagram, porque aí amanhã eu coloco a live inteira baixo aqui no YouTube, tá? Então, muitas coisas para fazer com esse elemental. Olha, gente, aqui o pessoal tá falando que tá me ouvindo sim, que tá tudo certo. Então, sabe o que mais? Onde mais os elementais estão? Que a gente não presta atenção? Os elementais da Terra. Nos cristais. Então, comprei uma joia que tem cristal, ou estou usando os cristais numa terapia, ou tenho cristais na minha casa. Você está falando diretamente com esse elemental da Terra. Você está contatando ele. Quando você está programando os cristais para uma cura, para um acesso de uma informação, para irradiar alguma coisa no ambiente, você está comandando o elemental. Preste atenção nisso, você está comandando o elemental, que provavelmente é ou um gnomo ou um anão, que é o zelador daquela peça, daquele cristal que você está mexendo com ele. Você já está trabalhando com essa magia da Terra. Perceba, quando você está se beneficiando de um brinco de ouro, uma peça, uma joia de prata, ou quando você tem eletricidade na sua casa, por exemplo, tá? É porque foram extraídas algumas coisinhas maravilhosas da Terra, entende? Os elementais nos beneficiam muito. A nossa própria humanidade teve muitos ganhos com os elementais, muitos ganhos. A nossa humanidade teve muitos progressos com o elemental da Terra, desde a extração de vários metais, minérios, petróleo, tá? A eletricidade que a gente tem na nossa casa são fios de cobre que estão conduzindo a eletricidade. Então, tudo isso são ganhos, avanços que a nossa humanidade teve em conjunto com os elementais da Terra. Eles são muito generosos, nunca cobraram da gente. Muitas vezes, desequilíbrios ambientais podem fazer desequilíbrio desses elementais também, tá? Como deslizamento de terra, já falei isso, terremotos. Então, o homem às vezes paga por causar uma extração desses elementos da terra de uma forma sem consciência, né? Sem respeito e sem essa visão do sagrado. Olha, quando a gente está mexendo com ervas, com plantas que estão na nossa casa, transformando gás carbônico em oxigênio de novo, olha o poder dos elementais, enfeitando a nossa casa, trazendo natureza pra gente. Ervas mesmo, um chá ou um banho de ervas, você está usando os elementais da terra também. Flores, elementais da terra. Então, quando você trabalha com argila, argiloterapia é um tipo de terapia. Você está lidando com os elementais da terra de uma forma muito direta, muito profunda. Quando você entra em cavernas, quando você contata uma árvore, quando você vê um vulcão, quando você vê os cogumelos, a lama, plantas de poder. Então, você é uma pessoa que frequenta ayahuasca,
Então, você está contatando um elemental, ele entra diretamente lá na sua corrente sanguínea. E aí o que ele vai te dar? Visões, visualizações. Olha o poder do elemental, né? Os cogumelos, tem alguns cogumelos que são alucinógenos. Então, e aí? Olha como esse elemental é tão poderoso. Ele pode ir além com expansões de consciência. Pode te ensinar demais com muitas questões. Agora, os tecidos e as cordas também permitiram muitas coisas, né, na época antiga. Elas são elos de ligação. Todo um barco, por exemplo, é feito com um monte de cordas, né, para a gente manobrar as velas, enfim, para amarrar uma coisa. As cordas é um produto elemental, tá? Então, muita coisa tem os elementais da Terra e existem muitas classes de elementais da Terra. Quando a gente está mexendo com tudo isso aqui, estamos lidando com o elemental da Terra. Ferro, zinco, manganês, cobre, ouro, prata. Esses metais colaboraram para a evolução da nossa civilização. Então, é graças a essa riqueza do elemental da Terra. A agricultura, quando o homem começou a criar agricultura, né, aprender como produzir plantas, produzir alimentos, ele deve ter tido algum contato ali elemental que ensinou isso para ele, que ele podia parar de ser um nômade, que ele podia ser gregário, parar numa terra fértil, parar num lugar e extrair tudo que ele precisasse daquela terra, entendeu? Então, quando o homem aprendeu a agricultura, as nossas cidades, a evolução da nossa civilização fez assim, ó. Vum! Então, gente, elemental da Terra é evolução. Eles são ricos demais, tá? Então, tem alguma coisa que você não está feliz com a sua vida financeira? Tenta um acordo com os elementais da Terra, tá bom? Eles são os mais indicados para te ajudar com isso. Eles sempre fizeram essa parceria com a humanidade, muitas vezes até assim a gente reconhecer esse sagrado, ver esse sagrado. Imagine se a gente reconhece, se a gente vê, se a gente tem carinho, tem uma troca amorosa, com respeito, sagrada, como isso não pode ser diferente, certo? Agora, uma outra coisa. A eletricidade é uma coisa que as cidades ganharam, né? Que a nossa sociedade e civilização ganhou com os elementais, mas o magnetismo também, a descoberta do magnetismo, que também é uma ferramenta da Terra, que também é uma magia elemental da Terra. Então, só para vocês entenderem que coisa mais rica. O núcleo da Terra tem ferro, tá? Ferro líquido. Esse ferro roda, tá como se fosse um magma de um vulcão, só que na verdade é composto de ferro. E esse rodar, essa agitação do ferro no centro da Terra causa um magnetismo no planeta Terra, como um ímã. Vocês já viram, né? Quando a gente pega um ímã e tenta encostar um ímã positivo com o positivo, aquela resistência que faz. É uma energia verdadeira, você não consegue, né? Aí quando você vira o outro polo, positivo e negativo, ele cola. Pois é, esse ferro lá dentro do centro da Terra, criando essa energia, cria esse magnetismo desse ímã, como se fosse o contrário, que quando chegam os raios solares mais nocivos que poderiam acabar com a vida do planeta Terra, esse magnetismo faz assim, ó, e protege toda a nossa Terra. Isso não é uma invenção que eu tô falando, isso é uma coisa física, tá? Procurem em qualquer lugar que vocês queiram aprofundar esse assunto. O magnetismo da Terra. O que ele faz? Ele faz um campo magnético ao redor da Terra, que é muito saudável e protege o nosso planeta lá no espaço infinito que ele está flutuando, né? À mercê de muitos, sei lá,
asteroides. Então assim, a Terra tem a proteção natural dela, ela é tão inteligente, os elementais da Terra são tão inteligentes que eles, para preservar a vida no planeta, a sua vida, a minha, de toda a natureza que está aqui, criaram um campo de proteção que você nem sabia, muitas vezes você nem sabe que eles estão fazendo isso por você, que eles estão cuidando para que a vida aqui continue. Afinal, a gente é uma bolinha lá no espaço. A gente podia ser engolido facilmente por um outro planeta, enfim, por tantos movimentos que existem no cosmos, e no entanto a gente está aqui firme e forte como um planeta, podendo ter a expressão da nossa vida, podendo fazer a vida da gente da maneira como a gente deseja, entendeu? Então, tudo isso é a generosidade do elemental da Terra, dando suporte e sustentação para essa nossa pequena vida. Nossa vida é pequena, é efêmera. 70 anos, 80 anos, 100 anos, é pequena. Mas mesmo assim você tem toda a sustentação e estrutura física, nutricional, todas essas facilidades favorecendo a civilização humana, entendeu? Por mais que a gente ache que o ser humano errou muito, o povo elemental deu muito ao ser humano, ainda dá, porque acredita no ser humano, entendeu? E o ser humano acredita no elemental? Eu acho que é esse caminho que está faltando pra gente, despertar para esse mundo maravilhoso e mágico que nós estamos inseridos. Nós já estamos nesse mundo mágico, mas perdemos o sentido da sensibilidade sagrada. E os elementais estão esperando. Não apenas os elementais da Terra, né? Todos os elementais estão esperando esse grande dia que a gente desperte para essas energias puras, sagradas, que estão o tempo todo cuidando e mantendo a vida aqui na Terra. Então, para que serve você acionar os elementais? Para trazer prosperidade, estabelecer saúde, para o sustento, quando você precisa se sustentar, quando você precisa abrir caminhos, fechar ciclos, funerais, quando alguém se vai, quando alguém vai embora, você vai entregar ele para a terra, por mais que ele seja cremado, ele vai voltar para a terra em formas de cinzas, entendeu? Então, transformações, mortes e renascimentos, bênçãos de nascimentos, são com os elementais da terra. Quando você está perdido, perdi o caminho, não sei, estou perdido nessa floresta, não sei como voltar, numa questão de sobrevivência mesmo, chame os elementais da terra, peçam para ele qual é a direção. E quando eu estou perdido na minha vida mesmo, não sei mais qual que é o trabalho que eu tenho que fazer, não sei mais o que eu vou fazer para me sustentar, chame os elementais da terra, porque eles são aterrados, eles sabem de sustentação, sobrevivência, eles são práticos, eles vão poder te inspirar nesse sentido, tá bom? Então, já expliquei o que você pode oferecer a eles, não é? Nozes, sementes, frutas, raízes, docinhos, mel, são coisas que vão agradar muito os elementais. Agora, para você ter um contato mais direto com esse elemental, você precisa pôr os pés no chão. Esteja sem sapato, sem chinelo, pezinhos na terra. Não é no chão aqui, ó, no chão da sua casa, não é. Pé na terra, tá? Então, você se abre muito mais para contatar esta força elemental da Terra, esta energia que a gente está falando aqui. Para quem precisa se aterrar, esse é o elemental ideal, tá? Bom, banhos, defumações, chás, queimar resinas, se enterrar, isso tudo são magias de terra e curas de terra, tá? Se enterrar, existem vários tratamentos onde a pessoa entra num tanque de terra e fica só com a cabeça para fora e passa um tempo ali para que todas as toxinas sejam retiradas do seu corpo, para
Para que serve isso? Na verdade é para você ter um renascimento, ter um zerar, ter um reset. Para isso que uma pessoa se enterra numa magia forte dessa de terra, numa cura dessa com o elemento terra, tá bom? Também entrar em cavernas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em cavernas, é uma cura muito profunda que acontece ali. Quando você está num lugar muito profundo da caverna, você nem sente frio, nem calor, você não consegue ver nada porque é tudo muito escuro. Eu tô dizendo assim, você tá numa caverna sem aquelas luzinhas, tudo bem? E você entra num não tempo, que eu acredito que deve ser o mesmo de estar lá dentro do útero, quando a gente está sendo gestado pela nossa mãe, e você é capaz de ficar horas e horas e horas, o dia inteiro ali, você acha que passou uma hora só, entendeu? Então, entrar numa caverna, se você já teve essa oportunidade ou terá algum dia, isso é muito terapêutico, muito mágico. É uma oportunidade de estar numa caverna, de fazer uma gestação, uma autogestação, magias de gestação, para que você possa ter um significado de nascer de novo, tá? Zerar, também ter um reset, começar outra vez. Para isso são usadas as cavernas, tá bom? Para processos iniciáticos de morte e de renascimento. E agora chegou um momento tão esperado que eu vou falar para você das magias de terra. Vocês vão adorar. Magias de vulcão. Quando e por que chamar esse elemental? Você não precisa ter lava de vulcão, não. Você pode contatar o elemental na energia, em estado de meditação. Claro que você vai tentar descer sua consciência até onde está esse elemental, nessas águas, lavas profundas da Terra, certo? Para que a gente pode lançar o elemental do vulcão ou usar essas magias de vulcão? Para ativar uma coisa, para desconstruir uma coisa, entendeu? Ou para ativar uma coisa, ou para desconstruir uma coisa. Então, exemplo, eu tenho um vício, eu quero me livrar desse vício, eu quero desconstruir isso, então eu vou chamar esse elemental, entendeu? Agora, eu quero dar um start num projeto de vida, num sonho que eu tenho, numa empresa, então você também pode chamar os elementais do vulcão. Os elementais do vulcão são uma mistura de terra e fogo. Não é só elemental de terra puro. Tá bom? Magias de lama. Lama. Tem a mistura de terra e água aí. Não é elemental puro também. Só de terra. Terra e água. A lama, gente. O elemental da lama. Você pode usar a lama em magias ou acionar esse elemental para colar no chão alguma coisa que estava vagando. Uma pessoa desaterrada, um sonho que não consegue se manifestar, uma ideia que não se materializa. Você pode colar no chão, colar no barro, colar na lama, algo com muita dificuldade de aterrar, tá? Magias de barro. Então, o barro, você pega o barro, a argila e começa a dar forma, né, a uma coisa que você quer construir. Você também pode usar o barro ou a argila para dar forma a uma coisa esparramada, uma coisa molenga, entendeu? Até mesmo você pode fazer uma magia positiva para alguém. Alguém que você acha que não tem muita firmeza na vida, você pode criar aquela pessoa de novo, ó, ali uma pessoinha firme, altiva, com os pezinhos no chão, entendeu? Magias de barro são maravilhosas para a gente dar forma a coisas, tá? Depois, magias de terremotos. E aí, para que a gente usa essa magia? Lembra que quando a gente está mexendo com
magias de terremotos, a gente está mexendo com os trolls ou com os trolls. Lembrem disso. Bom, quando a gente quer mexer com a estrutura de uma coisa, para que isso possa se reconstruir, entendeu? De uma outra forma, a gente vai usar a magia do terremoto ou os elementais do terremoto. Magias do deserto. Para que a gente usa a magia do deserto, gente? Para quê? A gente usa a magia do deserto para dar ligeireza a uma coisa, para pôr uma coisa para andar, uma coisa que não pode ficar parada de jeito nenhum, que se ficar parado lá no meio do deserto vai morrer certamente. Então, ó, para fazer uma coisa andar que tá parada, tipo um processo que não anda, gente, sabe? Elemental do deserto. Já lança esse elemental do deserto aí nesse problema seu que já vai começar a abrir os caminhos. Para abrir os caminhos, magias de deserto. Combinado? Magias de caverna. Magias de caverna. Você pode ter a caverna ou não. Você pode ir em meditação durante 28 dias, porque essa magia que eu vou sugerir, ela precisa de 28 dias. 28 dias para que você possa gestar de novo a si mesmo, tá? Para que você, tipo assim, olha, deu errado esse meu projeto até hoje aqui, ó, deu errado. Eu preciso zerar e começar tudo de novo. Então você vai gestar você por 28 dias e dar a luz a você mesmo em 28 dias, descendo para a caverna, pedindo ajuda dos elementais das cavernas, os devas das cavernas, e usando então a magia da caverna. Magia da árvore. Magia da árvore, gente. Ela também tem combinação de vários elementais, tá? Magia da árvore. Não só, ó, elemental do fogo, da terra, da água e do ar. Todos estão numa árvore, tá bom? Porque tem o sol, que dá força a ela, que é o fogo, tem a água, tem as fadas, as sílfides, que também estão ali ajudando na produção de frutos, perfumes, cheiros, flores. Então, ela é bem completa, uma árvore, ela tem todos os elementais. Não é à toa que a árvore representa a conexão do céu e da terra, tá? Então, você vai usar magias de árvores para dar aterramento a uma coisa, sustentação, para uma coisa se desenvolver, tá? E para magias para ativar a sua ancestralidade. Não é à toa que a gente usa o símbolo da árvore genealógica. Então, realmente a árvore pode trabalhar magias para limpar sua linha ancestral, abrir sua ancestralidade positiva. Então, magias de árvore, chamando os elementais que compõem uma árvore, para que você direcione-os para uma finalidade. Magias da floresta. Aí já não é nenhuma árvore, né? Um conjunto de árvores. Quando a gente usa a magia da floresta? A gente usa a magia da floresta para colocar magia a alguma coisa, trazer magia a alguma coisa, trazer mistério para alguma coisa, encantamento, prosperidade, estrutura, conexão céu e terra também. Olha só quanta coisa legal. E agora, me lembrei que lá no início eu falei e não completei, tá? Que existe um elemental brasileiro que vive nas florestas. Os faunos também são elementais, que também cuidam das florestas. Mas o elemental que a gente tem aqui no nosso país é o curupira. Ele já viu, muitas pessoas já viram esse elemental, ou seja, essa energia, e já foi descrito em vários livros, faz parte da mitologia, do folclore do nosso povo, da nossa cultura já. E ele é sempre visto do mesmo jeito, com os pés para trás, com o cabelo de fogo, e ele está sempre fazendo o quê? Protegendo a floresta, protegendo a mata,
fazendo justiça na floresta, entendeu? Esse é um elemental fortíssimo. Você pode chamar esse elemental para fazer justiça a alguma coisa ambiental, alguma coisa na sua vida. Não vai trazer uma coisa fútil, tá? Para o curupira não cuspir fogo na sua cara, tá bom? Lembra que são elementais, não são bons nem são maus. Então, ele precisa também concordar que aquilo que você está pedindo precisa de justiça, porque senão ele vai já logo cuspir fogo na sua cara. Preste atenção, use consciência para contatar os elementais, que eles não estão aqui para brincadeira, tá bom? Eu estou muito feliz da gente ter passado por mais essa live e deixado todas essas informações para você sobre os elementais da Terra, que você possa, olha, usufruir muito de todas as magias de Terra, com muito mais sabedoria daqui para frente, que eu possa ter instigado você a saber mais sobre os elementais da Terra. Que agora, quando você for pegar um cristal, quando você for comer uma cenoura, quando você for comer um alface, você lembre da minha palavra, lembre do meu conselho aqui para você. Enxergue o elemental, agradeça a ele, está nutrindo o seu corpo, veja o sagrado. Há muitos elementais da terra cercando a gente e aí a gente só tem a agradecer, tá bom? A última coisa que eu queria falar, que eu esqueci de falar para vocês, olha só, magias de elementais podem ser feitas com cipós, nós, desenhos, pedras, cultivos de plantas ou alimentos, areia, terra diretamente, magnetos, ímãs, sementes e metais. Espero ter honrado esse elemental. Fique aí com muita curiosidade para aprender mais, para conhecer mais. Sai pesquisando tudo que você pode para se alimentar e trazer de volta essa visão sagrada do mundo elemental da Terra para sua vida, tá bom? Fiquem em paz, tenham uma ótima noite.